Passados 150 anos do descobrimento do Brasil, o território da capitania da Paraíba era conhecido quase que exclusivamente só até o litoral. O sertão da Paraíba era completamente desconhecido e tinha como suas trilhas exclusivamente povoado por indígenas. Em se falando da conquista do interior da Paraíba, nós temos que destacar a questão das Seis Marias. As Seis Marias consistia numa data de terras que o rei Dom José instituiu para que as pessoas produzissem agricultura e pecuária, pagando uma data de terra insignificante. E uma das concessões mais significativa que ocorreu aqui no Nordeste foi relacionado com a Casa da Torre, que se transformou num verdadeiro feudo no Nordeste. O Garcia Dávila criou essa Casa da Torre e descia junto com seu sobrinho, Francisco Garcia Dávila, e aí registrava incontáveis léguas de terras a seu favor. A família Oliveira Ledo, a partir de 1665, nos estabelece aqui um documento histórico, porque foi os primeiros que pediram concessão de Seis Marias ao rei. Teodósio de Oliveira Ledo foi quem realmente estabeleceu o arraial aqui, porque os outros criaram apenas núcleos militares que não deu formação ao arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó. E o que foi que ele fez para que esse arraial fosse estabelecido? Ele construiu a primeira igreja da região do Sertão das Piranhas, em 1701. A partir de 1721, ele começou a construir exatamente essa igreja onde nós estamos, que é a igreja que originalmente é a igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso. E hoje é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Então, Teodósio foi o grande desbravador dos sertões da Paraíba. E daqui se irradiou outras cidades, outros sítios que terminou mais tarde sendo vilas e cidades. Com relação ao município de Bom Sucesso, esse município pertenceu a Teodósio de Oliveira Ledo. Essas terras eram dos Garcias Dávilas, ele arrendou, que depois o filho dele adquiriu, Francisco de Oliveira Ledo. Essas terras depois foram vendidas partes e hoje a professora Margarida Costa fundamentou a história dela, da cidade, publicando o seu livro Bom Sucesso, a cidade que eu vi nascer. Bom, em termos gerais, como se deu o processo de colonização dos sertões da Paraíba, a localidade se deu a partir de Pombal. E daqui, realmente, é conhecido como berço da Paraíba, se irradiou para outras cidades do nosso sertão paraibano. Em 1963, eu cheguei a essa cidade, era um povoado. Eu tinha apenas 23 anos. Vim para lecionar. Por coincidência, nesse mesmo ano, eu cheguei em fevereiro, em julho do mesmo ano, no dia 17, esse povoado passou a cidade. E com o nome de Bom Sucesso. Então, por essa coincidência, eu achei por bem dar o título desse livro, Bom Sucesso, a cidade que eu vi nascer. Ensinei aqui nessa escola em que eu estou em frente, mas não tinha essa estrutura. Era uma escola feita no governo Oswaldo Trigueiro, era através do IPEP, da Aliança pelo Progresso. Era justamente uma escola assim, muito pequena, tinha apenas uma sala de aula, o galpão, que era de recreio, 2 banheiros e a casa do professor. A partir daí, comecei a me envolver totalmente no ensino de aprendizagem das crianças dessa cidade. Depois de 26 anos de trabalho lecionando nessa escola, eu me aposentei.
E durante todo esse tempo eu senti a necessidade e a escassez de dados históricos a respeito da história de Bom Sucesso. Tudo era muito difícil. Então, eu já me senti muito bem acolhida, já me senti muito filha dessa terra, então resolvi escrever a história dessa cidade. Gostava muito de ler, e um livro me suscitou justamente o desejo de escrever como historiadora. Foi um livro de uma conterrânea minha, de Católica do Rocha, e isso fez com que eu começasse a escrever essa história. Bom Sucesso era uma cidade, era um povoado assim, muito acolhedor. As pessoas eram muito amigas. E isso fez com que eu mais ainda sentisse a vontade de continuar esse meu objetivo, que era escrever. Era assim, Bom Sucesso, esse nome foi um nome assim muito... Nem o nome de Bom Sucesso as pessoas não sabiam a origem. Diziam, tinha duas versões. Então, para isso foi que eu fiz várias pesquisas, me debrucei sobre os conteúdos, procurei, pesquisei, recorri a recursos através da internet e, finalmente, eu descobri o nome de Bom Sucesso. Bom Sucesso tem origem em Portugal. Em 1564, estava sendo reconstruído a Capela Real, o Hospital Real, em Lisboa. E dentro da parede foi encontrada uma imagem. E essa imagem encontrada na parede, como os portugueses são muito... A sua fé é muito arraigada, são muitos devotos. Então foi achar logo um milagre. E começaram todos a achar que era benfazejo, que era um bom sucesso. E eles mesmos deram o nome àquela santa de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, os portugueses foi quem desbravaram o nosso Brasil, foi quem colonizaram o nosso Brasil. Então, eles trouxeram esse nome para Bom Sucesso, para nosso município. Como foi isso? Primeiro, a gente, para a realidade, saber a realidade, que foi realmente uma coisa concreta, foi porque os nossos colonizadores foram os portugueses e aqueles trouxeram a imagem de Nossa Senhora de Bom Sucesso para o Rio de Janeiro. Lá tem um bairro chamado Bom Sucesso, tem duas igrejas que são os padroeiros da Nossa Senhora de Bom Sucesso, vinham através do via marítima, e chegavam no cais e as pessoas iam em procissão, levavam a santa para aqueles locais, aquelas igrejas. Aqui em Pombal também, Teodoro de Oliveira Ledo, quando veio justamente desbravar a nossa região, ele trouxe também uma imagem de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Então, em 1664, Francisco Dias Dávila, de português, veio justamente desbravar a nossa região. Chegando no rio Piranha, ele entra em terra, toma as terras já de Bom Sucesso. Não, jamais ele imaginava o que seria ali. Então ele adentrou, né, entrou naquela mata virgem, assim, uma pujança, tudo verde, muita água. O riacho, que hoje nós chamamos de riacho, naquela época eram rios, porque eram rios que não eram rios perenes, não eram rios periódicos. Era cheio durante o verão e durante o inverno. Então ele, com aquele fervor, aquelas coisas arraigadas que tinha fé dos portugueses, ele deu a nossa terra de Bom Sucesso, referindo-se à aparição de Nossa Senhora em Portugal. A história, para ser bem contada, ela deve ser vista como uma árvore. Não basta contemplar o tronco, os galhos e a cor das suas folhas. É preciso identificar os seus frutos, considerar suas raízes e como teriam germinado e crescido. A atividade econômica no município de Bom Sucesso ao longo da sua história foi baseada em 3 atividades agropecuárias muito importantes para o desenvolvimento local. A primeira foi a criação de gado,
depois sucedeu-se com o plantio da cana-de-açúcar e, por fim, o cultivo do algodão. A criação de gado chegou aqui nos interiores do Nordeste, da Paraíba, especificamente aqui no município de Bom Sucesso, por uma ação, uma determinação do rei de Portugal, Fernando I. Essa chegada desse gado proveniente de Pernambuco e do Piauí aconteceu entre o século XVIII e o século XIX. O gado sairia da região do litoral, iria se adentrar no interior do Nordeste com a instalação de um curral de pau a pique e uma casa de taipa a cada légua de datas de terra. E assim foi feito. Nesse curral deveria ter, no mínimo, um touro e 3 novilhas, e a casa de taipa serviria de abrigo para o vaqueiro. A produção, e era uma produção muito significativa, de carne de sol, de queijo e de couro, né? Era comercializada e levada para outros centros, como Campina Grande. O cultivo da cana-de-açúcar, ela aconteceu aqui na região do Médio Piranha, especificamente, por conta da fertilidade da terra e da qualidade e abundância das águas. Então, a produção de cana-de-açúcar, ela fez surgir vários engenhos de cana-de-açúcar aqui. E esses engenhos utilizavam mão de obra escrava, né? Então, no ano de 1774, por volta dessa década, desse século XVIII, é que surgiram os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. A atividade de criação de cana-de-açúcar e instalação de engenhos, ela foi muito presente. Então, tinha-se muito recentemente, no século passado, a gente tinha engenhos em atividade, como o engenho no Maitá, no Candão, nos Docas, no Santo Antônio, diversos sítios aqui que hoje pertencem ao município de Bom Sucesso, já existia esses engenhos. A cultura do algodão chegou muito forte aqui a partir do ano de 1860, mas ela ganhou uma proporção muito grande quando ocorreu a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil, entre os anos de 1861 a 1865. Então, os Estados Unidos, à época, era o maior produtor de algodão mundial, né? Isso fez com que o preço do algodão ele ficasse muito elevado. E aqui na região, na Paraíba, especialmente aqui nessa região de Bom Sucesso, os baixios começaram a ser desmatados para instalação de cultivo do algodão. Na década de 1890, chega ao sítio Moaná, hoje conhecido como Passagem Molhada, Balbina de Almeida Oliveira, conhecida por Dona Neném, e seu esposo, Lucas Alves de Almeida, herdeiro desta terra, que hoje é o município de Bom Sucesso. Esta ilustre personagem da nossa história era uma mulher dinâmica, corajosa e empreendedora, que deu o primeiro passo para a nascente de uma povoação através de suas atividades aqui no sítio Passagem Molhada. Foi dela a ideia da construção da capela, cujo padroeiro São José foi em homenagem ao seu sogro José. E para realizar os seus ideais, Dona Neném doou o terreno juntamente com outros proprietários. Para alfabetizar seus filhos, ela fundou a primeira escolinha de alfabetização da região. Cícero Ferreira da Silva foi seu aluno aos 23 anos
Ele selava o cavalo e vinha ao sítio Moaná aprender a ler e a escrever através da soletração. Dona Neném era uma exímia violonista e ensinou esta arte à maioria dos seus filhos e, juntamente com eles, animavam os novenários. Esta casa em ruínas foi do seu primeiro filho, seu primogênito, seu Oliveira. Aqui residiu com Dona Rita. Colocou um comércio e abatia gado para vender na cidade de Bom Sucesso. Em homenagem a Dona Neném, o nome da Escola Municipal Balbina de Almeida Oliveira e ao seu esposo a denominação à Câmara de Vereadores Lucas Alves de Almeida. Dona Neném trouxe em sua essência o amor a Deus, a educação, a arte e a caridade, e deixa marcada na fundação desta cidade a história de uma mulher que viveu à frente do seu tempo, vencendo as barreiras impostas às mulheres de sua época, engrandecendo e empoderando a fundação deste município. Eu estou aqui no sítio Bom Sucesso, mais precisamente na comunidade conhecida como Os Docas, lugar onde teve início um dos primeiros núcleos de povoamento do município de Bom Sucesso. Inclusive eu estou aqui próximo aos escombros de um casarão que pertenceu a um dos primeiros proprietários destas terras, que foi o senhor José Alves. Ele que era casado com a senhora Maria Alves de Oliveira, mais conhecida como Dona Marica. Ela tinha uma condição médica que era obesidade mórbida. Conta-se que o senhor José Alves era um homem de muitas posses, possuidor de todas as terras que ficam a leste do Riacho Bom Sucesso e em suas terras ele tinha um rebanho de mais de 1000 cabeças de gado bovino, além de ter grandes áreas com plantações de canas de açúcar e engenhos nos quais se processava esta cana de açúcar. Conta-se ainda que o senhor José Alves e a sua esposa Marica eram extremamente rígidos com os seus escravos. E essa história ela se espalha de maneira que em um dado momento no final do século XIX, um grupo de cangaceiros que passavam pelo vizinho município de Santa Cruz ficou sabendo dos maus tratos que o senhor José Alves e a sua esposa dispensavam aos seus escravos. E esse grupo de cangaceiros, certa feita, estavam bebendo cachaça em uma bodega no sítio Liberal, município de Santa Cruz, e comentaram lá que viriam até o sítio Bom Sucesso tirar a limpo essa história de que um tal de José Alves tratava mal os seus escravos. Uma testemunha ouviu esse comentário dos cangaceiros, veio até aqui, ao sítio Bom Sucesso, trouxe a notícia para a Dona Marica e ela, ao invés de acreditar no mensageiro, desdenhou dele e tripudiou. O certo é que o grupo de cangaceiro veio até esta casa e rendeu todos os indivíduos que estavam aqui, amarrou-os todos nas forquilhas dos alpendres que existiam aqui e espancou de forma violenta Dona Marica, inclusive chegando a feri-la com golpes de punhal. O senhor José Alves correu na tentativa de escapar dos cangaceiros, entretanto ele foi capturado e violentamente espancado, tanto é que 6 dias após o acontecimento ele morre em virtude do espancamento. Aos poucos o patrimônio do seu José Alves foi sendo desfeito, foi sendo vendido. E essas terras, essa porção de terras aqui do sítio Bom Sucesso, foi vendida para o comerciante Crispim Gonçalves de Almeida, que residia no sítio Ilha, aqui no município de Alexandria. E em virtude de residir no sítio Ilha, ele era mais conhecido como Crispim da Ilha. E Crispim adquire essas terras e dá
prosseguimento às atividades econômicas que existiam aqui. E, alguns anos depois, Crispim da Ilha vende essas terras para o seu filho, Raimundo Gonçalves de Almeida. Raimundo Gonçalves de Almeida era conhecido como Doca. E aqui, Doca instaura um verdadeiro núcleo fabril, tendo em vista que ele dá andamento aos serviços de moagem por meio do engenho e as vastas áreas de cana-de-açúcar que eram plantadas. Aqui também ele instaura uma casa de farinha, na qual se processa mandioca, e ele instala aqui uma usina de processamento de algodão. Ele era, Doca, um comerciante com grandes habilidades, era um exímio negociador e goza de grande prestígio nas praças comerciais de Catolé do Rocha, Alexandria e Pombal. E ele instaura aqui no sítio Bom Sucesso um verdadeiro núcleo fabril que dá início ao desenvolvimento econômico do município de Bom Sucesso. E, pela sua importância, esse lugar, inclusive, ganha a alcunha de Os Docas. É uma homenagem a Raimundo Gonçalves de Almeida, que era conhecido como Doca. A história política do município de Bom Sucesso tem início na primeira metade do século XX, mais precisamente no ano de 1921, quando o grupo político dos Maias escolheu um representante de Bom Sucesso para fazer parte do Conselho Municipal de Catolé do Rocha. O Conselho Municipal, à época, era um órgão análogo à Câmara de Vereadores. E o escolhido para representar Bom Sucesso foi o senhor José Paes de Lima, proprietário e morador do sítio Lamarão, aqui do município de Bom Sucesso. Além de ocupar o cargo de conselheiro do Conselho Municipal de Catolé do Rocha, José Paes de Lima também foi vereador por 3 legislaturas consecutivas, representando Bom Sucesso no município de Catolé do Rocha. Ele foi vereador entre os anos de 1947 a 1950, de 1951 a 1954 e de 1955 a 1958. Além de José Paes de Lima, foi o primeiro representante político de Bom Sucesso, tivemos um segundo representante, que foi o senhor Francisco Ferreira da Cruz, mais conhecido como Novo Jorge, ele que era proprietário de terras e morador do sítio Catolézinho. Novo Jorge foi vereador em Catolé do Rocha, representando Bom Sucesso, por 2 legislaturas, inclusive, de 1951 a 1954 e de 1955 a 1958. Novo Jorge conseguiu deixar o seu legado político como herança para o seu genro, Raimundo Nobre da Silva. Raimundo Nobre era casado com Raimundinha, Raimunda Ferreira da Cruz, filha de Novo Jorge. De maneira que Raimundo Nobre foi vereador, foi prefeito e foi vice-prefeito de Bom Sucesso. Então, esses 2 nomes, José Paes de Lima e Francisco Ferreira da Cruz, compõem aqueles que seriam os primeiros representantes políticos do município de Bom Sucesso. Essa é uma casa histórica, né? Hoje, em 2024, ela está com 110 anos, porque essa casa ela foi construída em 1914 e morou aqui um dos fundadores de Bom Sucesso, Cícero Ferreira da Silva, mas como todos conheciam como Cícero Lima. Então, seu Cícero, ele foi um homem de grande importância na história de Bom Sucesso, porque ele era aquele homem que tinha um espírito empreendedor, um espírito criativo, ele tinha uma inteligência assim aflorada. Eu diria até que seu Cícero, naquela época, ele tinha um passo à frente, né, na história.
Então, ele, juntamente com a sua esposa, Dona Belarmina, desenvolveu aqui nessa casa grandes atividades. Então, de 1936 a 1938, vinha para cá que ele trazia, desenvolvia atividades dentro da religiosidade, dentro do comércio, dentro das festividades sociais. Então, tudo acontecia aqui também nessa casa de seu Cícero Lima. Em 1939, seu Cícero ele construiu o seu primeiro quarto comercial, que foi ali ao lado da capela. A capela já era construída e ele realizou esse sonho que era de construir, dar o primeiro pontapé ao comércio do sítio Bom Sucesso. Em 1947, Bom Sucesso recebeu, foi contemplado com uma cadeira de ensino estadual. E quem veio, a professora para cá, era Dona Ana Maia, na época era uma professora qualificada. Então, saiu de sua residência e veio se hospedar também na residência de seu Cícero Lima. E a gente vai observar que também se deu, nessa época, as sessões eleitorais. Quando havia a eleição em Catolé do Rocha, a casa de seu Cícero Lima era implantado aqui uma secção eleitoral, onde as pessoas vinham exercer a sua cidadania, e votar, porque pertencíamos a Catolé do Rocha. E seu Cícero, ele era um homem idealista, era um homem humilde, um homem muito simples. Quando essas pessoas chegavam na casa de seu Cícero, por exemplo, pessoas de destaque, autoridades, ele, sem o menor ressentimento, achando tudo muito normal, ele oferecia a sua preguiçosa, que a preguiçosa era uma cadeira de madeira com um tecido onde as pessoas sentavam para apoiar suas costas. E era aquela cadeira muito simples, muito humilde, que ele oferecia com todo amor, com todo carinho, para que aquela autoridade pudesse sentar na sua cadeira. Então, a gente vai observar que hoje, ainda hoje, a construção permanece, com algumas melhorias, mas a gente vai observar que a casa ainda tem uma parte de taipa e tem outra de alvenaria. Então a gente essa foi a história, a casa de seu Cícero, e ele, como um grande empreendedor, ajudou no desenvolvimento de Bom Sucesso. Se referindo à colonização de Bom Sucesso, como consequência dessa colonização, surgiram 4 núcleos de desenvolvimento econômico em Bom Sucesso. O São Bento foi um núcleo de grande desenvolvimento, foi o primeiro. Depois veio Serrinha, que ultrapassou justamente o desenvolvimento de São Bento e que, por ser localizado entre serra, progrediu muito, contribuindo também a sua terra fértil, a sua riqueza hídrica, e muitos compradores de algodão, muitos produtores de algodão. Finalmente, foi de grande desenvolvimento. Teve como principal figura, que são conhecidos como os fundadores de Serrinha, o Laureando Leal Lima e Manel Moreno. Eles conseguiram dar assim, muitas terras para as pessoas construir casa, e Laureano foi o primeiro que construiu sua casa em Serrinha. Depois nós temos a Passagem Molhada, que foi um desenvolvimento religioso, uma comunidade religiosa, que a fundadora também, ela foi cofundadora de Bom Sucesso. E por último nós tivemos o núcleo de Bom Sucesso mesmo, o sítio Bom Sucesso, onde deu início à fundação da cidade, porque o seu fundador muito contribuiu para que isso acontecesse. E, portanto, assim nós vemos toda a história de Bom Sucesso, nós vemos a conclusão da história de Bom Sucesso, e que tem muito a ver, que vocês, todos que nos vão ouvir esse documentário, vão realmente saber que tem muito mais a vocês aprenderem.